Bem-vindo à Academia Continente, onde todos os dias podemos aprender coisas novas, desde sustentabilidade, culinária, saúde, bem-estar e bebês. Eu sou Clementina Almeida, sou psicóloga clínica especialista em bebês. Quando o bebê não quer fazer cocó? Muitas vezes isto acontece após uma tentativa frustrada de retirarmos as fraldas ao bebê. E nós não retiramos as fraldas ao bebê, os bebês largam as fraldas. Se respeitarmos o desenvolvimento dos bebês, eles vão nos dar sinais de prontidão e evitaremos assim estes medos que podem surgir no processo de largar as fraldas. Normalmente, os bebês costumam largar as fraldas entre os 18 meses e os 4 anos. É um longo período, o que significa que cada bebê terá o seu tempo e o seu momento para largar as fraldas. Quais são então os sinais de prontidão que o bebê nos vai dando? O bebê tem que estar pronto a vários níveis, isto é, emocional, cognitivo, comportamental e neurofisiológico. Quer dizer que a comunicação entre a bexiga e os intestinos e o sistema nervoso central faz-se de forma autónoma e não há nada que nós possamos fazer para que esse desenvolvimento ocorra mais cedo. Por exemplo, se calhar de ser verão ou se calhar dos outros amigos na creche estarem a retirar as fraldas, temos tendência também a propor ao nosso bebê a retirada das fraldas, quando muitas vezes eles não estão preparados. Este processo de atropelamento pode mais tarde vir a desencadear uma resistência em utilizar a sanita ou o pote para fazer cocó. Regra geral, aquilo que nós podemos ver dos sinais de prontidão são o bebê numa primeira fase nem sequer se importar porque tem cocó nas suas fraldas. Numa segunda fase, o bebê diz: mamãe, já fiz e não deu tempo. Numa terceira fase, o bebê vai dizer: mamãe, estou a fazer, e está ali entre vou conseguir ou não. E só depois, quando tivermos todos estes sinais de prontidão, é que o bebê vai dizer: mamãe, quero fazer cocó com tempo suficiente para conseguirmos chegar ao pote ou à sanita. Para além deste processo que pode desencadear este medo da sanita, existem alguns medos comuns no momento de fazer cocó. Vamos falar então de alguns deles e como é que podemos ajudar os mais pequeninos a ultrapassar estes medos. Um dos medos mais comuns é o medo da sanita. Isto porque é uma coisa grande, os bebês não têm noção de velocidade e de massa e por isso tudo que vai pela sanita abaixo desaparece e por isso eles ficam também com receio de desaparecerem. Para além disso, o splash da água, quando descarregamos o autocolismo, faz com que eles também imaginem que pode vir alguma coisa lá de baixo morder o seu rabinho. E esse é outro dos medos comuns associados à sanita. O que é que nós podemos fazer? Podemos, de algum modo, quando utilizamos um redutor, ter muita atenção em escolher um redutor com um buraquinho o mais estreito possível, em particular aos pequeninos que são magrinhos. Se eles deslizarem 1 milímetro que seja, ficam ainda com mais medo e não voltam a sentar-se tão cedo na sanita. Devemos também colocar um degrauzinho para que eles possam apoiar-se quando estão a fazer força para fazer o seu cocó. E se o medo é do splash, podemos colocar um bocadinho de papel higiênico no fundo da sanita para que depois a água a descarregar não faça tanto barulho. Outro medo comum é de deixar ir. Para os mais pequeninos, o cocó faz parte deles próprios. É como cortar as unhas, parece que estamos a cortar um pedacinho de nós e nem sempre estão preparados emocionalmente para deixar ir uma parte deles. Uma coisa que nós podemos fazer em termos de estratégia é deixá-los sentar-se na sanita com a fralda vestida, de forma a que se sintam um pouco mais seguros. Progressivamente vamos retirando, vamos colocando, por exemplo, um buraquinho e deixar que o cocó saia pelo buraquinho, mas ainda com a fraldinha vestida, e depois vamos retirar a fralda quando o bebê estiver preparado. Outra das razões que pode fazer com que o bebê tenha medo e não queira ir ao pote ou à sanita ou não queira fazer cocó
é o facto de ter tido um episódio de obstipação e que lhe tenha provocado algum tipo de dor. Nesse caso, temos que trabalhar um pouco a dieta do bebê, incluindo, por exemplo, probióticos naturais, para que as fezes não fiquem tão duras e o bebê não volte a experimentar essa sensação de dor. Outro medo comum que pode fazer com que os pequeninos não queiram fazer cocó é o medo das casas de banho públicas, porque estão cheias de estímulos sensoriais aos quais os mais pequeninos não estão muito habituados. Tem um cheiro diferente, tem uma disposição diferente, há barulhos no ar do exterior e isto faz com que seja demasiado desconhecido para que eles se sintam confortáveis a fazer cocó. Com o tempo também vamos saindo da nossa casa de banho, por exemplo, conseguindo fazer cocó na casa de banho da avó ou de algum amigo e só mais tarde então passamos para as casas de banho públicas. E já sabe, não se esqueça que não tiramos as fraldas aos bebês, os bebês é que largam as fraldas e em todo o processo nada de utilizar punições nem humilhações que poderão resultar nestes receios de ir fazer cocó. E já agora lembre-se de ver os outros vídeos da Academia Continente.